Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aos 40 anos do PSD. Vamos dar início à nossa cerimónia de comemoração do aniversário do partido. No Estado Novo, 2 milhões de portugueses não sabiam ler nem escrever. Mais de metade mulheres. Agora todos os meninos vão à escola. Em 1970, só 30 mil jovens podiam continuar a estudar no ensino secundário. Agora já somos 400 mil inscritos e o 12º ano obrigatório. Há 37 vezes mais doutorandos que em 1974. Durante o Estado Novo, morriam quase 38 crianças em cada 1000 que nasciam. Portugal tinha uma das mais altas taxas de mortalidade infantil. Agora é das mais baixas de todo o mundo. Diminuiu mais de 10 vezes e morrem agora 3,4 crianças por cada 1000 que nascem. E as pessoas também vivem mais. Os homens até aos 76 anos e as mulheres até aos 82. Antigamente, menos da metade dos portugueses tinha água em casa. Hoje, a água canalizada chega a quase toda a gente e praticamente todas têm saneamento. Em 1970, só havia água tratada em casa de 1% das famílias. Em 1970, havia em Portugal 122 equipamentos culturais. Só 8% das pessoas iam a museus. Hoje em dia há espetáculos em todo o país e todos nós já visitamos museus. O Serviço Nacional de Saúde português é um dos melhores do mundo. Há mais de 45 mil médicos e 65 mil enfermeiros. Mas, em 1975, tínhamos pouco mais de 11 mil médicos e 18 mil enfermeiros. Estamos agora no 5º lugar da União Europeia, com mais médicos por habitante. Nas eleições legislativas de 1969, começou a escrever-se a última página do Estado Novo. Mais de 40 anos depois de ter sido instaurado, o regime autoritário saído do golpe de Estado militar de 28 de maio de 1926 conduziu Portugal a um beco sem saída. O início da guerra colonial em 1961 veio evidenciar as fragilidades políticas, sociais, económicas e culturais de um sistema fechado e repressivo. O retrato de Portugal no final da década de 60 colocava-nos ao nível das nações subdesenvolvidas. Milhões emigraram em busca de condições de vida dignas. Outros ainda para fugir à repressão política, à guerra, ao marasmo cultural e ao analfabetismo forçado. A designação de Marcelo Caetano como presidente do Conselho de Ministros em 1968 começou por gerar uma séria esperança de que algo poderia mudar. Outra janela de oportunidade foi aberta com o Concílio Vaticano II.
Este quadro global serviu para aumentar as expectativas políticas da população nas eleições de 1969. Marcelo Caetano assegurou que o ato seria livre e recomendou ao secretário executivo do Partido Único, Melo e Castro, que incorporasse nas listas da União Nacional um conjunto de personalidades independentes e críticas do regime. O grupo estreia-se na Assembleia Nacional a 25 de novembro de 1969, depois de um ato eleitoral em que participou pouco mais de 1 milhão de portugueses eleitores. Como escreveu José Magalhães Mota, outro dos liberais católicos, a ala liberal não era uma entidade coesa e organizada, até porque alguns deputados nem se conheciam pessoalmente. Porém, partilhavam a mesma consciência política e a mesma vontade de pôr termo às prisões políticas e à guerra no ultramar, democratizando o regime para Portugal deixar de estar na cauda da Europa. Apesar da heterogeneidade, o grupo distingue-se de imediato com um conjunto de propostas que agitam o panorama político. A coragem pessoal e política de Pinto Balsemão, Sá Carneiro e Correia da Cunha ficou bem vincada quando visitaram presos políticos em Caxias, ou quando os dois primeiros propõem uma nova lei de imprensa que abolisse a censura. Miller Guerra, bastonário da Ordem dos Médicos, combate por reformas no ensino e na saúde. A defesa das cooperativas, as críticas constantes à repressão policial dos movimentos estudantis e cívicos, a denúncia da situação dos presos políticos, a defesa do respeito pelos seus direitos, como a presença de advogado durante os interrogatórios, foram matérias propostas pela ala liberal durante a legislatura 1969-1973. Assim como a lei da liberdade religiosa, da assistência social, do direito à habitação e ordenamento do território. A modernização da economia, a abolição do condicionamento industrial e a aproximação de Portugal à Europa Ocidental, no quadro da EFTA e do Mercado Comum, maioritariamente propostas por Magalhães Mota, que presida a recém-criada SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Em junho de 1971, é apresentado um projeto de revisão constitucional subscrito por 13 deputados independentes e que foi ignorado pelos deputados situacionistas. Em janeiro de 1972, numa entrevista ao jornal República, e embora falando a título pessoal, Sá Carneiro acaba por fazer uma primeira abordagem orgânica à linha de pensamento político prevalecente na ala liberal. Se amanhã me pudesse enquadrar em qualquer partido, dentro dos quadros da Europa Ocidental, iria mais para um partido social-democrata. Outros setores da sociedade e várias individualidades revêem-se nesta dinâmica regeneradora, muitos deles futuros militantes de primeira hora do PPD. A resignação de dois deputados liberais, Sá Carneiro e Miller Guerra, em janeiro de 1973, foi rodeado de forte repercussão pública nesse mesmo ano. Outros, como Francisco Pinto Balsemão e Mota Amaral, ficaram em São Bento para continuar a denunciar a incapacidade do regime em democratizar-se. Ainda assim, as pequenas vitórias pontuais alcançadas permitiram que alguns diplomas apresentados pelo governo se tornassem menos restritivos para os portugueses. Hoje, 45 anos depois, começa a ser reconhecido o papel da ala liberal na oposição pública ao regime. Isto num tempo em que todas as tentativas de democratização propostas acabaram por esbarrar na ambiguidade de Marcelo Caetano e dos últimos herdeiros do salazarismo. Mas o espírito das propostas e a sua ação política viria já depois do 25 de Abril a recolher uma significativa adesão junto dos portugueses.
é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu fizeste amor, eu te descolhei. Tu deste amor, eu nada te dei. Eu vou amor, eu adormeci, ouvi Deus, e ao morrer lembrei. E depois amor, e depois de nós, dizer adeus ou ficar sós. Não quero mais tua ausência em mim, tua paz que eu perdi, minha dor que aprendi. Pensou este flor que desfolhei, e depois amor, e depois terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. Ontem apenas fomos a voz defocada de um povo a dizer: não quero. Fomos os lobos do rei mastigando o desespero. Ontem apenas fomos o povo a chorar na sarjeta dos que, à força, ultrajaram e venderam este país. Hoje nós Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Manuela, somos livres de voar. Manuela, somos livres de voar. uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma criança dizia, quando for grande, não vou combater. Como ela, somos livres de o dizer. Somos um povo que serra fileiras, que parte à conquista do pão e da paz.
propõe-se a construir não uma simples democracia formal, mas sim uma autêntica democracia política, económica, social e cultural. Primeiro Portugal, depois o partido, por fim, a circunstância pessoal de cada um de nós. Portugal precisa de um partido que represente os valores da Europa moderna e democrática. Um partido que olhe para o futuro. Sim, um partido que lute pela consolidação do regime democrático em Portugal, orientado pelos valores da social-democracia. Um partido que defenda intransigentemente o modelo das democracias parlamentares do tipo ocidental. E que combata todas as formas de ditadura, sejam elas de direita ou de esquerda. Um partido contra todas as ditaduras. Vamos chamar-lhe Partido Social Democrático. Não podemos. Já existe um partido cristão social-democrático e um partido social-democrata português. Vamos então chamar-lhe Partido Popular Democrático. Porquê? Porque tudo o que é popular é democrático. Porque é uma homenagem ao povo português e à democracia. Um partido por Portugal. O PSD defende os valores fundamentais da social-democracia. A liberdade. A igualdade e a justiça social. A solidariedade. São os valores que estão representados no símbolo e pelos quais muitos de nós começaram a lutar antes do 25 de Abril. Antes e depois, contra todos os excessos e radicalismos. São os valores que defendemos na consolidação do regime democrático em Portugal, com a extinção do Conselho de Revolução. E que depois nos orientaram na adesão de Portugal à CEE e no processo de modernização que daí resultou. São os nossos valores de sempre. Os valores pelos quais lutamos. Pela liberdade. Pela igualdade e justiça social. Pela solidariedade. Por Portugal. Um partido por Portugal e pelos portugueses não pode ser um partido que defenda uma simples democracia formal. E também não pode ser um partido radical. Deve ser um partido que defenda uma autêntica democracia política. Um partido que defenda uma autêntica democracia económica. Um partido que defenda uma autêntica democracia social e cultural. Um partido mobilizador. Um partido quente e mobilizador. Um partido inspirado pela cor laranja. O PSD.